Fala pessoal, tudo bem? Chefe Alexandre Oliveira aqui e hoje nós vamos falar sobre bolos decorados. Lindos, maravilhosos e tão inseguros para quem está iniciando, é ou não é? Então, no vídeo de hoje, certamente vai abrir assim a sua mente para muitas dúvidas que as pessoas têm de como trabalhar com chantilly, como estruturar o seu bolo e detalhe. Foi uma aula de centro culinário, então aproveita, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho porque para a gente é muito importante. Você vai ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Então vamos para o nosso vídeo. Nossos alunos começaram fazendo uma pré-camada de chantilly. Gente, essa pré-camada é unicamente para não tirar farelos, então não precisa se preocupar em deixar ela muito certinha, porque nosso propósito é só não juntar a cobertura com farelo. Esse é o nosso chantininho. Você que é nosso assinante já tem a receita aqui, o chantininho Power. Ela está aqui no nosso feed. E aí, peoples, vamos lá. Chantininho lisinho, fazendo camadas. Eu vou mostrar vários bolos para vocês, porque aqui é os bastidores do nosso centro culinário, gente. O centro culinário fica lá em Nova Iguaçu, caso você queira, pode estar entrando em contato e a gente vai estar orientando como você chegar e fazer o seu curso presencial. Mas por aqui você também encontra muita coisa boa que vai, assim, abrir a sua mente em relação ao mundo da confeitaria. Se o chantilly ficar poroso, a gente consegue resolver, não é? E como é que a gente consegue resolver isso? Hidratando com água gelada, com o chantilly, sem bater, com leite condensado, enfim. Existem algumas alternativas para que possamos hidratar o nosso chantilly. Trabalhar com o bolo liso, sem espatulagem, é sempre um desafio. E caso a sua espátula ela tenha ranhuras, ela vai acabar deixando marcas. O glitter costuma salvar bastante, por isso atualmente se usa muito glitter, mas é interessante que você pratique ao ponto de não ter necessidade talvez de usar o glitter para esconder falhas e simplesmente para trazer a beleza para o produto. Tem uma dica importante para você. Tem conteúdos que são exclusivos aqui do nosso canal. Receitas editadas, passo a passo, modo de fazer, ingredientes. Além disso, você pode ter também prioridade no atendimento e um selinho de assinante. Como é que eu faço? Vou te mostrar agora. É muito simples. Em nosso perfil, você vai clicar na coroa que aparece lá para você. De imediato se abrirá uma página de pagamento por apenas R$ 12,90. Você terá acesso a receitas editadas, testadas, videoaulas que foram gravadas, aulas ao vivo, tudo isso para você, além do selinho de ser o nosso assinante. Estou deixando o link na descrição aqui desse vídeo. Esse vermelho ficou muito lindo porque foi utilizado duas cores, e aí vai uma dica bem interessante. Se você vai trabalhar com duas cores, é importante que as duas estejam prontas na manga de confeitar e bem hidratadas, tá bom, pessoal? Então faça sempre isso para que não venha ficar poroso talvez o outro chantilly. Aqui alisando esse... Gente, esse de cima costuma ser um desafio, tá bom? Desafio para quem está iniciando na espatulagem. Já existem esses guindastes prontos, mas nós ensinamos também como fazer aqui no nosso perfil e de uma forma bem simples e barata que você certamente consegue reproduzir na sua casa. Agora, gente, precisa ter um pouco de cuidado na hora de colocar o próximo bolo. Por isso, é importante que você venha marcar o meio bem certinho para não se perder na hora de colocar o bolo. Aqui a nossa aluna estava com dificuldade de espatular, então ela colocou um pouco de glucose na parte de baixo. Não necessariamente é importante que você use a glucose. Se você conseguir espatular bem certinho, sem que fique se movimentando o bolo, então não precisa colocar a glucose na parte de baixo no cakeboard, como foi colocado, e nós tivemos até uma certa dificuldade para poder tirar. Mas depois deu tudo certo. Tirando ali o excesso de glucose. E a gente vai agora no meio certinho, uma vez que você já fez a marcação, e aí fica mais fácil. Depois é só afundar esse cano e tá tudo certo, gente.
Fácil, tranquilo, sem mistério, sem desespero. Detalhe, essa massa, esse bolo, ele normalmente não é feito no mesmo dia, ele é recheado no dia anterior e nós fazemos isso para ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de estabilidade. Afundei o cano, levantei um pouquinho só para ter uma ideia de onde é que ele foi e eu preciso escondê-lo. Essa é a ideia, né? Se deixar ele aparente, aí o acabamento não fica tão interessante, não fica tão bonito. Depois é só colocar um pouquinho de chantilly e acertar lá em cima. Chantilly ficou poroso, a gente vai corrigir isso daí e fazemos dessa forma, gente. Sempre borrifando com água e passando a espátula lisa. Se a sua espátula tiver ranhuras, já for um pouquinho gasta, ela vai deixar essas marcações no bolo. Então, sempre tem que estar ligado que talvez você precise estar trocando constantemente a espátula, principalmente se o bolo for liso. Se for um bolo que você vai usar uma textura, aí já não precisa, não se preocupe com isso, tá bom? Pincelzinho sempre salva, pode ser usado antes ou pode ser usado depois, tá? Aqui foi só como didática e como exemplo mesmo. E aí nós vamos colocar agora esse bolo maior. Esse é de 15, enquanto o outro é de 20. Eu costumo dar uma diferença de 5 centímetros de um para o outro, dependendo, é claro, da decoração. Se for uma decoração que eu coloque muitas flores, aí normalmente eu vou dar uma diferença um pouco maior, talvez uma diferença aí de 10 centímetros de um para o outro. Nesse caso, se o meu bolo é de 10, eu colocaria um de 20 embaixo. Se fosse de 20, eu colocaria um de 30 embaixo, tá, gente? Mas, nesse caso, a decoração é bem sutil, então uma diferença só de 5 centímetros foi bem interessante. Esse, por exemplo, é de 10 e o de baixo é de 15. O anterior era de 20, o de cima, aliás, o de 15 era o de cima e o de 20 era o de baixo. Afundando o cando e aí finalizando aqui, olha que coisa linda esses bolos estão ficando. E é o que temos hoje disponível na indústria, não é? De confeitaria, essas flores de papel super na moda e dão um adianto para quem quer um trabalho um pouco mais rápido. E aí está os nossos bolos prontos. Você que é nosso assinante, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e respeito aqui com o nosso trabalho. E qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado realmente desse nosso vídeo de hoje. Você que é nosso assinante, você já sabe, esse conteúdo é exclusivo. Certamente você viu primeiro que todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. E toda semana, compromisso marcado, tem vídeo por aqui. Forte abraço e nunca se esqueça que de perto ou de longe, em qualquer lugar do mundo, a confeitaria tem que ser dinâmica. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.